O jogo do ano para o Fluminense em 2026. Quantas vezes você já ouviu isso nesta temporada? Pois vai ouvir mais uma, porque agora é para valer. Logo mais às 7 da noite a bola vai rolar aqui em Mendoza, no estádio Malvinas Argentinas, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Jogo de ida no Maracanã, 0-0. Quem vencer fica com a vaga na próxima fase. Se der empate novamente, vamos para os pênaltis. É o Fluminense jogando a sua vida em 2026, porque se o que a gente espera não acontecer, depois vai restar somente o Campeonato Brasileiro. E isso é tudo o que a gente não quer. Depois da demissão do Zubeldia, a esperança voltou a tomar conta da gente. A virada, o grande jogo que o Fluminense fez contra o Palmeiras, nos dá muito mais esperança. E é com essa esperança, com essa fé, que a gente veio aqui para Mendoza e só vamos voltar daqui, se Deus quiser, com a vaga na mala, de volta para o Rio de Janeiro, classificado para as quartas de final. A partir de agora, Independente Rivadavia e Fluminense. Pré-jogo, do jeito que você está acostumado. Aqui no canal do Lessa, absolutamente tudo. Vem comigo porque tem muita informação. E já chega deixando o like pé quente, porque se tem uma coisa que não tá aqui em Mendoza é quente. Neste momento eu tô gravando esse vídeo aqui, já aqui de madrugada, 4 graus, vai bater 3 graus de mínima nesta madrugada, pelo menos parou de ventar, cara. Pelo menos isso, já é um bom sinal. Mas, repito, amanhã, galera que tá aqui, por sinal, mais de 1000 tricolores, tá? Mais de 1000 tricolores já garantidos aqui para este jogo. Galera chegando em peso em Mendoza, vá muito bem agasalhado, porque quem foi no jogo da fase de grupos já tá ligado. Quem não foi, o estádio é todo aberto, no meio do parque. O maior parque da América Latina fica aqui em Mendoza. Tem 3 estádios dentro desse parque. Então, venha preparado, porque realmente está fazendo muito frio agora para o de ventar, tá tranquilo para gravar aqui do lado de fora. E eu vou tentar fazer um pré-jogo mais enxuto aqui, porque a gente tem uma situação meio caótica aqui de internet. O negócio não tá bom, então para a gente conseguir subir esse vídeo no YouTube não vai ser fácil. Então eu vou tentar ser conciso aqui na medida do possível. E hoje, eu espero, senhoras e senhores, o nosso dia vai raiar e a nossa hora vai chegar. Ou melhor, o dia de hoje já raiou e a nossa hora vai chegar mais tarde. Porque eu não acredito muito em coincidências, em acaso. Acho que eles fazem parte da vida também. Mas se a gente olhar para o cenário, até dias atrás, era algo assim totalmente negativo, pesado, energia lá embaixo. Ninguém está aguentando mais ver jogo do Fluminense. Essa era a realidade. O Fluminense faz uma fase de grupos se arrastando. Uma das piores participações até então do Fluminense em Libertadores. De desempenho, levando tudo, o grupo que estava, que era muito favorito, era para ter liderado, enfim, nada aconteceu. Por muito pouco não foi eliminado na fase de grupos. Aí vem uma crise, técnico, antes do técnico ser demitido, empate no jogo de ida das oitavas de final, jogando mal, aquela crise toda, técnico demitido. E aí, justamente no jogo que antecede essa partida decisiva, o Fluminense faz uma das suas melhores atuações e partidas na temporada, ganhando o líder do Campeonato Brasileiro com autoridade. Num jogo marcante, numa virada. Se você quer motivos para acreditar na classificação logo mais, o Fluminense vira esse jogo com Marcão no comando, Zubeldia já tinha ido embora, aquela expectativa renovada, Paulo Henrique Ganso do nada faz uma partidaça, Germán entra e decide a partida, Thiago Silva voltando, conseguiu se recuperar a tempo desses jogos importantes. Reparem que algumas coisas um tanto quanto improváveis ocorreram. E eu espero que não seja apenas uma falsa esperança. E acho que a vitória no final de semana, ela realmente trouxe algo que
Não é só o time que estava precisando. A torcida do Fluminense também estava precisando. Motivos para acreditar, mas acima de tudo, confiança. Eu acho que quem vem aqui para Mendoza hoje, teve uma galera que já tinha comprado no tempão, mas teve uma galera que veio em cima da hora, porque sentiu novamente confiança. E isso é fundamental em tudo que a gente faz na nossa vida. A gente sai da cama sem confiança nenhuma para fazer o nosso trabalho, para fazer aquilo que você, para resolver os problemas, você já tem provavelmente um caminho traçado para um dia ruim, ou para uma derrota, ou para uma decepção. A gente tem que ter confiança naquilo que faz. E esse time está conseguindo transmitir um pouquinho isso agora. É claro que é muito cedo, foi só um jogo sob o comando do Marcão. Mas diante do que a gente estava vivendo, um time sem alma, sem vibração, sem nenhuma identificação com a arquibancada, aquele cenário de pressão, de vaias, hoje a gente tem algo muito diferente. Não sei se torna o Fluminense favorito, porque o empate fora de casa para os argentinos é um bom resultado, principalmente pela forma como eles jogam. Mas eu tenho certeza que a visão deles, em relação à visão que eles tinham antes do jogo de ida, mudou. Se não mudou, melhor ainda. Talvez eles estejam esperando aquele Fluminense do Maracanã, e hoje eu espero ver o Fluminense do final de semana contra o Palmeiras. A gente vai debater a provável escalação a partir de agora, aqui no canal do Lessa, que não deve ter muitas surpresas, mas tem mudança. Jogadores que ficaram no Rio. Riquelme sentiu dores no pubis, não viajou. Savarino, dor na panturrilha, também passar por exames, não veio aqui para Mendoza. Jogadores que, infelizmente, o Igor Rabelo terá de passar por uma cirurgia, vai ficar um bom tempo fora. Algo de 3 a 6 meses, a situação que não é simples a dele. É uma pena, porque é um jogador que, né, ganhou uma sequência e conseguiu dar conta do recado nas oportunidades que teve, mas pelo menos agora temos a volta de Thiago Silva e também do Ignacio. Eles ficaram fora contra o Palmeiras. Lúcio Acosta, Nonato e Guga são jogadores são jogadores pendurados para o jogo desta noite. Em relação à escalação, já colocando o campeão na tela, o Fluminense deve ir a campo com Fábio, Guga, Ignacio, Thiago Silva e René. Meio de campo com Martinelli, Hércules e Ganso. Um ataque com Canóbio, Soteldo e Hulk. A gente olha para a escalação e fala, cara, era impossível pensar nesse time até, sei lá, uma semana atrás. Principalmente pelo Ganso no time titular. Porque o Hulk já estava naquele joga, não joga, titular, reserva. O Soteldo já vinha numa sequência positiva. Mas a partir do que fez o Ganso, deixou todo mundo meio que empolgado. E aí, vamos lá. Ele pode ser muito importante no jogo de hoje. Porque a gente vai ter um cenário, não é igual, mas é um cenário parecido com o que a gente teve contra o Palmeiras. O Independente de Rivadavia, todo mundo sabe como eles jogam. Foram 3 partidos até aqui, o Fluminense não conseguiu ganhar dos caras ainda. Mas eles entregam a bola para o adversário. Toma a bola e faz, e joga aí. Que a gente vai tentar recuperar no erro e vamos buscar o contra-ataque e bola parada. É isso. Não tem nada de muito especial, mas eles têm o artilheiro da Libertadores, que é o Arce. Já fez gol no Fluminense nos 2 jogos. Então você é um cara muito perigoso. E o importante nesse jogo vai ser o quê? Não errar, principalmente pelo meio. A importância de fazer um jogo concentrado, um jogo focado. Atacar pelas laterais, sem forçar o jogo pelo meio. Usar muito o Soteldo. O Independente de Rivadavia joga com 2, 3 caras, ficam esperando o contra-ataque. Eles têm menos gente para marcar. Aí vai ser muito importante os laterais subirem, claro, com atenção, para não deixar no mano a mano, para não deixar, né, o time muito exposto no contra-ataque. Mas a participação dos laterais nessa construção, como foi o René contra o Palmeiras atacando pelo meio, e aí fazendo o quê? Aquilo que a gente destacou no pós-jogo. O Ganso sai da pressão. Porque eles começam a pressionar a partir da intermediária. Então o Ganso sai da pressão, joga de frente, que é como ele gosta de jogar. E aí ele vai conseguir conectar esses passes. Usar muito o Soteldo na individualidade, no 1 contra 1, que é o que ele pode entregar. E amanhã vai ser importante isso. Porque se o meio vai estar congestionado, eles vão brigar o Fluminense jogar pelos lados. E aí tem que ter esse desequilíbrio, para não se tornar um time
totalmente previsível. Né? Recurso que não tem o Canóbio, é outra característica. E aí o Soteldo, como chama muito a marcação, se tiver dobra em cima dele, significa que o Canóbio do outro lado vai estar sozinho, ou vai ter espaço. E aí é trabalhar essa inversão de bola. E o Ganso de frente faz isso com muita facilidade. Os volantes vindo de trás, o Martinelli chegando um pouquinho mais, ou o Hércules chegando um pouquinho mais. São detalhes táticos que podem fazer muita diferença num jogo em que provavelmente teremos transição. Principalmente da parte deles, eles vão querer jogar assim, e a gente vai ter que saber trabalhar essa bola e ser mais agressivo com essa posse de bola, para não ser uma posse passiva, uma posse sem criatividade. O Fluminense no Maracanã criou muito mais no primeiro jogo, deveria ter vencido, criou situações também no jogo aqui em Mendoza. Esse último jogo no Maracanã que realmente não, mas né, tava daquele jeito. Então não tem bicho de sete cabeças, não tem bicho papão. Tem que fazer a sua parte, jogo concentrado, torcer para que aquela evolução técnica que a gente viu no final de semana não tenha sido apenas algo esporádico e competir, ter intensidade. Tem que dar a vida aqui hoje. Vai ter que arriscar um pouco, não tem jeito, porque ir para a disputa dos pênaltis não é um bom negócio, o histórico do Fluminense não é bom, ninguém quer isso, então é tentar vencer o jogo normal. E ter paciência, saber jogar esse tipo de jogo. E muitos jogadores muito experientes, já passaram por muita coisa na carreira e sabem o que tem que fazer. Mais uma vez, a gente tem a volta do Thiago Silva, atenção, a bola parada, que é outra arma muito importante, que eles vão, sem dúvida alguma, utilizar sempre que tiver a oportunidade, buscando o Arce, mas o Studer, que é um zagueiro altíssimo, Bottari, que também vai muito na área, tem que ter muita atenção nesse tipo de jogada com esses jogadores. Na Flu TV, o Marcão, após o treino, realizado aqui em Mendoza, no estádio do Godoy Cruz, que a gente acompanhou, o Marcão falou sobre esse jogo, o que ele está esperando, o que ele está pensando. Vamos ver o que ele disse. Aquele friozinho na medida certa, mas com total consciência de que fizemos tudo o melhor para que a gente estivesse preparado para essa batalha, para esse desafio. Eu acredito que nossos jogadores vão muito forte e com muita esperança de fazer um grande jogo e levar essa classificação para o Rio de Janeiro. Agora, em relação à preparação, é a quarta vez que o Fluminense encontra o Rivadavia. Nesse primeiro jogo, a gente viu o Independente Rivadavia muito reativo, inclusive tendo uma oportunidade muito boa que o Fábio acabou conseguindo fazer aquela grande defesa, graças a Deus. Você acredita que o Rivadavia vem para a segunda partida tentando propor um pouco mais o jogo ou não? Ou eles vão tentar na reatividade do contra-ataque? Eu acredito que eles não mudem muito as características deles. Acho que da outra vez também que jogamos aqui, a gente teve o controle do jogo, só que eles são muito, muito fortes. Eles trabalham muito bem essa transição. Acho que trabalhamos isso para que a gente fique com a posse, mas que nossa equipe possa cuidar também dessa transição dele. Vamos estar preparados para isso. Vamos fazer o nosso melhor para realmente eliminar esse ponto forte deles e fazer o nosso jogo de posse, de criação, de alegria, de responsabilidade. E assim a gente começar a fazer o nosso jogo e atacar os pontos fracos deles. Muito bem, tá aí o Marcão, e agora a gente fala um pouquinho sobre o Independente de Rivadavia. Eles vão ter duas mudanças, pelo menos pelo que os amigos, colegas aqui da Argentina estão falando. O Florentino voltou no meio de campo, ficou fora do último jogo, estava voltando de lesão, está recuperado, normalmente já é titular do time, e o Rios também. Eles devem assumir os lugares do Buca e o Vidalba. Lá eles jogaram com 3 zagueiros, aqui é uma tendência a voltar para um esquema com 2 zagueiros. Significa que eles vão ser mais ofensivos? Não significa. Não muda tanto assim a forma de jogar. Eles tiram um cara mais de área ali, que vai ficar mais posicionado na última linha, adianta um pouquinho para o meio, mas vão fechar de qualquer forma essa zona central. Eles jogaram com o time reserva na última rodada no Campeonato Argentino, time todo reserva. Perderam por 2-0 para o Belgrano. E aí, detalhe aqui, disputa de pênaltis. Ano passado eles ganharam a Copa Argentina, que foi a competição que deu vaga para eles na Libertadores. Primeiro título, realmente expressão do Independente de Rivadavia na história, em mais de 100 anos. Eles ganharam simplesmente 3 disputas de pênaltis. 3. O Platense, o River e o Argentino Júnior. E o goleiro deles pegou pênaltis em todas as disputas. Que não era o Bolcato, que está agarrando agora. O Arce, o artilheiro, já bateu 18 pênaltis na carreira, para a gente poder pesquisar aqui, ele não perdeu nenhum.
Então, conselho, Fluminense. Não se contente com o empate, pelo amor de Deus. Vamos tentar essa vitória para a gente tentar sofrer um pouquinho menos. Provável escalação do Independente Rivadavia deve ter Bolcato, Bonifácio, Costa, Studer e Elordi, pelo lado esquerdo. Meio de campo com Botari, Rios e Florentin. Fernandes, que é o camisa 10. O Salas, aquele que veio do River Plate. E também o Arce. É o time com essas duas prováveis mudanças, apesar de não confirmadas, vale a gente destacar. Então não foge muito de característica, não muda muito a forma de jogar. É aquela equipe que vai tentar se aproveitar de eventuais erros que o Fluminense venha a cometer. Então vamos para a arbitragem, para a gente fechar aqui o nosso pré-jogo. Apita a partida Andrés Rojas, da Colômbia, tricolombiano, auxiliado pelo Davi Fuentes e pelo Miguel Roldan. O VAR vai ser o Leonardo Mosqueira, que também é colombiano. Esse árbitro já apitou 3 jogos do Fluminense ao todo. O último foi o jogo de ida da Recopa contra a LDU, lá no Equador. O Andrés Rojas, um árbitro já experiente, de Conmebol, um dos caras mais experientes aí atualmente da Conmebol. Tem tamanho para esse jogo. Tomara que ele consiga fazer uma arbitragem correta e que a gente não tenha que falar de arbitragem depois do jogo, porque já seria um bom indício de classificação, né? Sem dúvida alguma. Transmissão da partida ESPN e também na Disney Plus, e você acompanha aqui no jornal. Então assista lá o jogo, mas deixa o áudio com a gente. 4 pessoas aqui na Argentina, aqui em Mendoza, para fazer essa cobertura. Eu, Gabriel, Fio, Cauã Tinoco, para entregar o nosso melhor pré-jogo. Bola rolando 7 da noite, desde as 4 da tarde, ao vivo, do lado de fora do estádio, acompanhando a chegada da torcida do Fluminense, a saída do hotel, aquela cobertura que o Show Jornada faz. A gente conta com a audiência de vocês e, se Deus quiser, vamos voltar daqui com essa vaga. Confiança, fé, vai acontecer, não chegamos aqui por acaso. Vamos com tudo buscar esse lugarzinho nas quartas de final da Libertadores. Tamo junto, um abraço e até mais tarde.